Fala galera ligada no canal Filhos do Telecat, eu sou o King Owen, estou com vocês aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos fazer aqui um debate no formato de podcast, né? Hoje eu estou acompanhado de dois amigos muito especiais, onde nós vamos falar aí sobre as duas noites da WrestleMania. Num vídeo, vamos falar da primeira noite e provavelmente no outro, a segunda, beleza? E aí, estão curiosos para saber as nossas opiniões? O que a gente achou dos combates, das histórias e do desenrolar da WrestleMania como um todo? Vamos lá então? Bora pro vídeo! Bom galera, eu estou aqui na mesa aqui acompanhado desses meus dois grandes amigos. Primeiro que eu vou apresentar aqui, todo mundo já conhece, né, de longa data aí, né, pra quem não sabe aí, o Gabriel Sidão, que foi o juiz, né, do que parecia ser meu último combate, está aqui na mesa. E agora a palavra é com você, meu amigo. Se apresenta aí pro pessoal. Salve aí, rapaziada. Estamos aqui no vídeo com o Mano Owen para poder comentar sobre a WrestleMania e tem umas opiniões polêmicas. Hoje tem muito bafafá, amigos. Hoje vai ser diferente. E aqui, continuando, né, na mesa, temos também o meu grande amigo Vini, que já é um cara que já criou conteúdo pra internet em relação à luta livre. Então provavelmente isso aqui é o aquecimento para ele voltar pro canal dele, né? Fala aí, Vini, a palavra é sua. Salve, salve, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, queria agradecer primeiro ao Owen por essa oportunidade de dar um vídeo teste pra mim, um aquecimento pra eu voltar pro meu canal. Eu criei um canal há muito tempo atrás, mas vamos que vamos pra cima. Como o Sidão disse, é muito polêmica essa WrestleMania. Muita coisa aconteceu que não deveria ter acontecido. Então, rapaziada, é isso, vamos que vamos e obrigado, Owen, tamo junto, rapaziada da família Telecat. Valeu! Então vamos lá, pessoal. A WrestleMania, né, ela teve o seu combate de abertura, né, que foi Jey Uso versus Gunther, né, uma luta individual valendo o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados. Eu vou falar pra vocês, de bate-pronto, a minha opinião sobre esse combate, né. Eu falei, até a gente conversou muito no dia, e pra mim ficou muito claro que essa luta teve alguns problemas, tanto de criação de marcação, né? Uma luta que realmente a marcação não prendeu a gente, não nos cativou e foi uma luta, vou falar a verdade, lenta. Luta lenta de assistir, uma luta que dava agonia, porque você via dois caras que estavam aparentemente em forma, podendo entregar uma luta muito boa e os caras entregaram um trabalho mediano pra ruim. Pelo menos na minha opinião foi mediano pra ruim, porque muito mal construído o final, né? O Jey ele vai lá, dá a sequência de splashes e não tem nem aquele momento dele ficar imponente ali na frente do Gunther antes de dar a chave. Ele vai no desespero da chave, muito mal construído. Fala aí, Cid, o que você achou desse combate aí? Eu acho que a opinião desse combate é meio unânime, né? Pra todo mundo que assistiu, né? Porque o combate de fato foi muito devagar. Aquela chave, é a chave mais poderosa do mundo, né? Porque o Jey Uso deu uma chave a primeira vez na vida dele. E o cara bateu, né? E bateu no Gunther. Não foi qualquer um, foi no Gunther. E assim, mano. Eu não acho a luta de inteira ruim, sim, sabe? Eu só acho que ela foi mal construída mesmo. Tipo, eu acho que as peças dela são boas, mas estavam nos lugares errados. Sim. Assim que nem a chave, simbólico. Podia ter finalizado com a chave, mas não da forma que foi. Podia ter sido melhor encaixado, né? Aí então, podia ter aparecido o Jimmy pra ajudar. Ter um enredo mais trabalhado, né? E quando o Jimmy, ele é espancado pelo Gunther, na promo do Jey Uso, que ele fala que ele bota medo no Gunther, você sente uma imponência. Sim. Você sente ali que o Jey, ele vai com tudo. E meio que faltou no dia, né, da luta. Faltou a violência. Sim. Entendeu? Talvez até um spot onde o Jey tá batendo com muita raiva no Gunther. Sim. E o Jimmy até tira ele de cima. Segura ele, contém ele pra ele não perder, né? Entendeu? Pra não perder a razão e tal. Então, sim. Podia ter sido melhor. Tem muita coisa que podia ter sido melhor. E com uma abertura do dia 1 achei muito fraca. Muito fraca. E você, Vini? E aí? Preparem. Polêmicas e polêmicas. Dá um tapa na cara, igual o Thor. Começa que esse combate não é pra WrestleMania, tá? Eu já começo nessa minha opinião, porque já tinha tido 3 combates. Já tinha tido no Saturday Night, dia 25 de janeiro. Já tinha acontecido em 2 Raws, né? Então ficou cansativo, né? Então, assim, Jey Uso ganhar o Royal Rumble já é uma coisa que não agradou muito. Então, eu não vou alugar aqui, que pra mim foi muito fraco, óbvio, é unânime isso, que foi fraco.
Você tem uma field que o Gunther arrasta ela, né? Porque só o Gunther bate, dali você já tira que o Jey Uso vai ganhar. Não só pelo tamanho dele até a WrestleMania, porque ele explode de uma forma enorme nas redes sociais. É verdade. Ele explode no TikTok, ele explode em tudo, tá ligado? Então assim, pra mim foi um combate que hyparam muito. O Jey Entregou Uso pouco, né? esperava nada e entregaram nada. É isso, pra mim é isso. Esperava nada e não entregaram nada, realmente. O Jey Uso, ele dá uma promo falando que era familiar, ficou pessoal, mas não teve ninguém. Sim. Não teve nenhum Eu spot. senti muito falta, sabe do quê? Da família dele ajudando nesse Exato. combate. Por exemplo, um Exato, Rikishi da vida O entrar. Rikishi é o que eu achei, apareceu, o Jimmy entendeu? chegar. Entendeu? Poderia ter tido isso. Exato. Porque ia dar um apelo, porque ele tava humilhando os samuanos. Né? Exato. Não só o Jay, mas não era mais Exato. sobre o Jay. Assim, eu não tava esperando The Rock, nem ninguém, né? Até assim, porque nem fazia tanto sentido. exato. Eu tava esperando pelo menos um Jimmy ali. Sim. Ou sei até mesmo lá, que eu falei, né? O Rikishi, Rikishi. né? E, pô, mano, no final ele levantando o título com o irmão dele do lado foi da hora. Foi da hora pra caramba, só que a construção faltou que a levou aquilo construção, ali foi entendeu? fraca. Isso que é Foi foda. mal Exatamente. feita. Eu falei, problema pra de mim- montagem de luta. Pra mim é uma field mal feita. Sim. Pra mim essa rivalidade é muito mal feita, tá? Já teve 3 combates, três vezes valendo o título. As 3 o Gunther ganha. E outra, chave ridícula. Desculpa, ridícula. O Jay nunca tinha feito isso. E ele faz, em menos de 5 segundos, o Gunther Também desiste. mostrou uma fraqueza extrema que ele não tem, né? Então, peraí, Então. o Gunther faz isso 3 vezes no Jay e ele resiste. Quando é ele bate E quando ele desesperadamente. bate desesperadamente. É bom lembrar também, né, do spot errado ali com o cinturão que o Gunther dá no Jay, o juiz viu. Sim. Que foi completamente errado. Foi mal Mano, construído mesmo. Né? Eles não estavam num bom dia, não, eu acho, pra não essa tava. luta. E eu queria só. Eu até conversei com o Oi mais cedo e queria salientar uma coisa. Vendo toda a field, todas as promos, principalmente as últimas, eu senti que o Jay tava muito pra baixo. E tanto no começo aqui, até se você Não me parecia tão animado, né? talvez ele esteja nervoso, eu já tenho uma ideia diferente. Eu acho que ele não estava nervoso. Eu acho que durante os ensaios ali da luta ele já não gostou de como ia desenrolar. Eu acho que não foi do jeito que ele queria. Ele tava desanimado. Entendeu? Eu não sei como que foi a construção, se foi a maior parte da ideia, se foi do Gunther, se foi do Jimmy, se foi só do Triple Quem H. montou nessa luta, Entendeu? né? Mas eu tenho certeza que o Jimmy tá tão desanimado no começo, foi justamente porque ele não gostou do desenrolar, que não era do jeito que ele queria. Sim. E eu vou deixar só um adendo. Pra mim, o Gunther carregou a field inteira. Pra mim, o Gunther... O Jay, ele começa a se... Ele começa a ver o tamanho da importância do combate no final da field. 2 rounds pra acabar. Sim. Só que ele peca tanto nas promos que ele faz, que assim, a melhor promo que ele fez foi quando ele encarou o Gunther e falou assim, agora virou pessoal, você mexeu com minha família. Sim. Antes disso e depois disso... Tava meio sem sal, Ficou né? sem graça. Ficou sem graça. O Gunther, que carregou quando ele falou, você me escolheu, eu vou fazer da sua vida um inferno. Sim. Ele bateu na família, ele atrapalhou o combate do Jay. Você tem 2 rounds, que foi na Europa, que acaba aquela luta rápida contra o Austin Theory. Você tem o bot do Jey Uso, quando ele vai dar o Spear no Grayson Waller, que ele escorrega, né? Já fica horrível. Você tem, no meio, antes até da WrestleMania, você tem todo mundo hateando o Jey Uso. Você tem dislike, mais dislike do que like nos vídeos do Jey Uso em relação a isso. Em relação a ele na WrestleMania, ele ter ganhado o Royal Rumble, que as pessoas começam a entender depois da Elimination Chamber o tamanho do combate. Entende? Então, pra mim, é um combate fraco. É um combate lento, como você falou, Owen. Isso não pode ser descartado. Foi um combate lento. Pouco spot. certeza. Eles pecaram nisso. Então, se eu fosse dar uma nota, 2. O pior que parte dos spots também é um pouco a limitação do Jey Uso, né? É. O Jey Uso ele tem um move pool muito limitado. E ele foi um cara que cresceu, né? Lutando em dupla, né? Exatamente. Agora ele tá tendo esse desafio de lutar individualmente. Exatamente por isso que eu acho que ele é limitado hoje. Sim. Sabia? É a falta de costume de lutar individualmente, né? Entendeu? É assim, é o famoso deram muito poder pra uma criança, né? Porque eu acho que ele não merecia ter é o combate do heavyweight, Sim. sabe? É um puta de um título importante. Talvez se fosse pelo Intercontinental seria uma luta ok. Ou até se fosse um americano, Sim. entendeu? Não é desvalorizando os títulos, mas tipo, a gente entende o peso que um Sim, pesa com mais que o certeza, outro. com certeza. E acho que foi muito fraco pra um heavyweight ali, e ainda mais pro Gunther. Então é isso, né? Então é isso. Então Isso. foi essa aí é a nossa opinião, né? Exatamente. Vamos lá, então o show continuou
né? E tivemos aí New Day, né? Versus War Raiders. Luta de dupla, cara. Sincero, pra mim, assim, famosa luta do card que enche linguiça, não fede nem cheira, a luta foi ok. Teve nada demais, entendeu? Nada demais. Claro, vale salientar que os caras do War Raiders, né? Principalmente o Ivar, ele é um cara muito diferenciado, né, mano? Eu gosto Ele muito sempre dele. que ele tem oportunidade, ele mostra que ele não é um cara limitado pelo peso, né? Pelo porte que ele tem. Então, assim, fizeram uma luta ok, com momentos ali bacanas até, mas uma luta pra mim que poderia ser até num Raw, no SmackDown, que seria ok também. Pra mim não tem grande relevância dentro do card. A minha visão dessa luta é um pouco básica, assim. Eu gosto muito do Ivar. Sim. Eu acho que esse personagem dele que ele tá agora valorizou muito ele. Ainda com dupla e tudo mais. Mas, mano, ele tá muito chato, mano. Tá ligado? Ele tá muito chato. Mas Os caras criou, tá, né, mano? os cara tá muito forçado, Sim. muito forçado. O combate e eles lutam, todo mundo ali luta legal. Sim. E o combate foi muito qualquer coisa, Sim, sabe? muito Não foi normal. ruim. Ok. Eu achei que foi melhor do que o do Jey Uso, Sim, o combate. Mas, na minha opinião, o Ivar carregou nas costas aquela luta, sim. tá ligado? A gente se impressionou muito com os spots que ele fez, tá É, ligado? foi da hora mesmo. Foi realmente legal. Ele luta bem, mano. Eu acho Manda que muito o Ivar ele devia dar uma mais liberdade pra ele lutar sozinho. Sim. Às vezes ele pode também ter o mesmo fenômeno do Jay, né? Sabe? Imagina se colocasse Mas eu aquela acho que ele luta ali. desenrola mais em luta, ele desenrola mais Imagina tecnicamente do que colocar o Jay. aquela luta ali, por exemplo, o Ivar e o Kofi sozinho ali, brincando Sim. do jeito que eles quiserem. Sim. Ia ficar legal, mano. Um cara bem flyer contra o cara mais powerhouse, mas ele Entendeu? assim, o cara consegue fazer umas coisas de fly, fica muito da hora. Aí você já coloca essa ideia do Kofi que agora que ele tá mais agressivo, que ele tá puto. Ele indo pra cima do Ivar, entendeu? Pô, ia ficar muito legal, mano. Certo, vamos lá. Pra mim, um combate bom, né? Você tem os dois que são campeões do Raw. Eles são bons pra caramba. Principalmente, eles são técnicos pro peso dele, eles são muito técnicos. Muito técnicos. Não tenho o que reclamar. Só que é o seguinte, cara, desculpa, mas eu vou ser um pouco muito do contra agora, mano. Porque o New Day vai ser isso, cara. Eles tornaram o Rio e o New Day vai ser isso. É só campeão de dupla. Infelizmente vai ser só isso. Eles mereciam algo maior? Sim, principalmente o Xavier, mano. Quando a gente fala de New Day, a gente fala do Xavier, que foi a peça mais importante pro New Day, Que é mano. um cara que trampa pra caramba, né, mano? Exatamente, porque quando o Big E foi campeão, quem tava lá pra ajudar? Xavier. Quando o Kofi Kingston teve a Kofi Mania em 2019, quem tava lá pra ajudar? O Xavier. Nos Royal Rumbles, a maioria, quem não deixou eliminar o Kofi Kingston? O Xavier. Então é o seguinte, eu acho que agora eles podem sim explorar o Xavier mais em dupla, lógico. Mas, mano, se explorar um pouco individual do Xavier, vai ver o quanto que ele trampa, mano. Porque o Xavier é bom pra caramba. Pra mim, o Xavier, ele é bom. Sim. Só que eu acho que vai acontecer a mesma coisa do Jay. Pelo cara lutar muito de dupla, ele vai se perder individual. Entende? Só que é muita limitação. Eu gostei do combate, é um combate bom, né? Ganharam como Rio mesmo, porque bem fazem Rio a mesmo. contagem e o Xavier segura as pernas. As pernas do Ivar, né? Que foi bem interessante. Exato, Isso não daí sei se é o mesmo. Xavier ou o Kofi que segura. Acho que é o Kofi. Isso sim, porque o Kofi já corre e pega o título, né? Isso sim é ganhar como Rio. Eu gostei sim, né? Mas é o seguinte, rapaziada. Tem também o fato de que como eles estão sendo odiados pra caramba. Exatamente. Eles estão fazendo Estão muito bem o conseguindo, vocês papel. estão conseguindo, né? Exatamente. E mano, é o seguinte. Ter luta de dupla e não ter leather match é um pecado pra mim, cara. É um pecado. Fez porque falta, né? o WrestleMania é luta de dupla, é leather, mano. Fez falta uma lei. Fez falta. Card, né? E é uma coisa que esses dois já estão cansados de ouvir eu falar. Que pra mim é isso que tá faltando na WWE, que são lutas diferentes. Entendeu? Estipulações especiais, né? Exatamente, mano. Botar uma Hell in the Cell, colocar uma leather match, colocar, mano, pra jogar uma luta dentro da ambulância, tá ligado? Sim. Tacar fogo no ringue. Sim. Entendeu? Porque são. Nem precisa tanto assim, mas coisas pequenas que diferenciam da mesmice. E são combates que mais pra frente eu vou comentar isso de novo. Que não valem o título, mas você bota um peso a mais. Sim. Entende? Exato. A estipulação agrega a Exato. história, ao enredo. Exatamente. Aí você vê que a WWE peca porque no próximo SmackDown a gente vai ter uma leather match. No próximo SmackDown, num show semanal você vai ter leather match e você não teve no maior evento de luta livre. É isso que eu fico chateado. Que o Street Profits vai defender o título numa leather match no SmackDown. Não vou desmerecer o SmackDown, que é uma brand grande. Mas, mano, você tem que colocar esse combate numa WrestleMania. Leather match é WrestleMania. Combina Entende? muito. Todo mundo gosta do leather match. Exato. Pra mim, se eu fosse dar quantas estrelas nesse combate? 3.
pra mim conseguiu ser muito melhor e chamar muito mais atenção que Jay e Gunter. Eu acho que eu daria umas 3,5 estrelas, porque eu acho que o Ivar superou muito. Ele foi a estrela do combate, não tem o que falar. Pra mim, um 3.25 já tá de bom tamanho. Porque, que nem você falou, o Ivar teve um momento de destaque que foi bem positivo. Mas do combate em si eu achei muito mais do mesmo. Pra mim seria um combate de Raw ou SmackDown, ele já vinga muito mais. Exatamente. Porque também a busca do New Day pelo título tá meio fraquinho. Sim. A run deles de Rio não tá fraca porque teve alguns acontecimentos bem bacanas. Só que é uma run que pra mim tá em construção, ela tá nascendo ainda. Sim. Porque eles estão pegando a essência do New Day quando começou. Aquele tipo de pin lá segurando as pernas, tem uma luta deles que eles ganham do Prime Time Players, pra quem conhece, que é os caras antigos. Tem uma luta que eles ganham o título de tag deles, que os três dão o pin em cima do Tarizone, os três montam em cima deles e vai dar o pin. Então tipo é coisa de Rio mesmo. Sim. Mas no geral pra mim é isso. Dos Unidos da Young, saudade Prime Time Players. Pra mim é isso. Agora eu tô muito carente de dupla, eu sinto muitas faltas das duplas antigas. Eu sinto muita falta. A gente Pra tá mim, muito o carente. que eu tô gostando que a WWE, até pegando esse gancho das duplas, o que eu tô gostando da WWE é que tá começando aquelas duplas improváveis, um lutador muito diferente do outro. Exato. Aquela dupla do NXT, o Fraction, que é o Action e o não sei o que, Fraser lá. Isso. Meu, aquelas duplas diferentes que nem quando teve o Evan Bourne com o Kingston lá. Caramba, foi Lembra? bom. Entendeu? Lembra que tipo, essas duplas em si, elas sempre dão muito certo, que nem Edge e Randy Orton, entendeu? Rated Foram RKO. entendeu? São duplas que nascem assim do nada, dois caras que de certa forma até podem combinar, mas ninguém espera que vai fazer dupla. Ou até dupla como, tipo, dois inimigos como era Brothers of Destruction, tá ligado? Ou se não o próprio Kane e Daniel Bryan. Entendeu? Tim Hell. Mano, a gente tem a própria stable da Nexus, né? Que são caras totalmente diferentes. Você tinha o Ryback, que era monstro. Você tinha o Darry Young, que era técnico. Você tinha o Justin Gabriel, que era um high flyer, o Heath Slater. E até Você tinha o Bad News Barrett. Depois, aquela Nexus vira aquilo do CM Punk, né? E que até vira uma tristeza. um tempo atrás aí, recente, você tinha... Assim, hoje, se você colocar em diversidade, a gente tem a stable do Chad Gable ali, que tá bem legal. diferenciado. E tinha a Alpha Academy também dele, né? Que é bem bacana. Que é bem bacana, Os dois eles são trampos bem dele é muito bom. diferenciados. Mas, você viu? Vamos comentar do Chad Gable mais pra frente. Vamos lá, então vamos continuar. Depois em seguida, a Jade Cargill derrotou a Naomi, né, numa luta individual. E eu vou falar pra vocês que eu não vou nem me esticar muito, porque pra mim é o seguinte: storyline pífia, fraquinha, sabe? Tipo, pô, parece que nós tá só criticando, mas cara, é fraco. Pra mim é luta de show normal. É o enredo também que eles entregaram, sabe? Essa storyline precisava de muito mais trabalho, pelo menos pra mim, pra ir pra uma WrestleMania. Entendeu? A revelação de quem atacou ela foi muito rápida. Pra mim não demorou tanto quanto eu achei que demoraria. E não teve a construção que eu achei que deveria. Então, pra WrestleMania, eu achei muito simples, achei muito normal. Entendeu? Pra mim era uma luta de card, assim que nem... Eu tô puxando nas pesquisas, a luta teve 9 minutos e 20. Então é nitidamente uma luta pra encher a linguiça do card, da primeira noite. Parece que a primeira noite precisou de muito mais lutas pra encher a linguiça do que a segunda. Exato. E volta naquilo que eu falei antes. Essa luta podia fazer a mesma luta, só que uma Inferno Match. Sim, uma ambulância. Eu acho que a ambulância é perfeita, porque a ambulância tem a ver com a questão do carro lá, né? Ela jogou ela no carro, ela ficou lá caída no carro, lá parecendo que tava quase morta. Então seria muito interessante. Entendeu? O caixão também podia. Sim. Joga ela dentro do caixão lá. É, porque casket. elas eram dupla, então elas começaram a tretar e meio que é E pra ela tá matar a amizade uma da outra. Tá com aquela roupa meio de... aquela faixa amarela de cuidado, né? Então, sim, é isso mesmo. Tá faltando isso. Tá. São lutas que talvez às vezes nem é pra poder esticar. Era pra ser uma luta mesmo que eles Uma rápida, mais rápida mesmo. E mesmo mais rapidinha. rapidinha. O que não tem problema. Mas Entendeu? o planejamento Até porque em volta peca muito. Eu não achei a luta em si de toda ruim. Eu achei a storyline ruim. Sim. As Fraca. construções, né? Tipo, as horas das revelações do enredo, que nem o ataque da Jade Cargill lá quando ela vem no evento, que ela descobre que foi a Naomi, é muito bom. Sim. Só que mais pra frente, essa luta, a construção, tudo, ela perde muita graça também, principalmente quando se revela que é a Naomi. Eu acho que a revelação em si, que é o ponto-chave, ela peca muito. A revelação poderia ter sido ou no Smack Sim. ou na própria No WrestleMania. Smack antes da WrestleMania. Entendeu? No Smack ou na própria WrestleMania também. Sim. Por que não? Entendeu? Por que não ousar, né? Sim. Cara, é o combate que é pra passar a hora. Desculpa. Pra mim é um combate onde você vai fazer uma comida, você vai colocar alguma coisa, vai botar roupa no varal. Desculpa, porque, mano,
Você vê que eu saí na hora. Sim. Na hora que teve a luta, eu saí. Eu lembro disso. Só pra você ter uma noção. Isso é verdade. Eu saí. Na hora que eu falei assim, é dia de card Naomi, eu vou sair. Assim, é o seguinte, WWE. Não deixa a Naomi mais face. A Naomi Hill é ótima. É ótima. Só que a construção dessa field foi horrível. É um combate pra WrestleMania? Não. Pode ser um combate pra pay-per-view. Acaba esse combate em qualquer outro pay-per-view. Joga no Bad Blood, joga em qualquer outro lugar. O SummerSlam. Não, o SummerSlam é muito grande ainda. Você acha? Pra essa field. Pra essa field é muito grande ainda. Porque o SummerSlam é um dos 4 principais eventos. Pode ser uma boa mesmo. Pode ser um Bad Blood, sei lá, num Backlash. Também. Revelava num Backlash, sei lá. Sim. A revelação da Elimination Chamber foi muito pífia. Sim. A gente achou que era a Liv Morgan. Porque ela já chega encarando a Liv Morgan e a Liv Morgan Sim, fica em choque. sim. Sabe? Eu falei assim, nossa, é a Liv Morgan. De repente ela vai atacar a Naomi. Tudo bem, tem toda a ver aquela storyline, que elas eram um trio, a Naomi tinha uns ciúmes dela com a Bianca, então ela se sentia a última, ela se sentia pra baixo, então ela atacou a Jade Cargill. Só que é aquela, mano, olha o nome da Jade Cargill. A Jade Cargill não pode ficar fora do WrestleMania. E é uma feud que ela tem um clima bem de novela, né? Exatamente. Porque ela é em torno de Verdade. inveja, né? Exatamente. É em torno de inveja. Só que, mano, pro produto da WWE, a Jade Cargill não pode ficar fora de WrestleMania. E eu vou colocar um adendo. Que assim, a gente tava assistindo a WrestleMania com uma rapaziada, né? E as meninas que estavam assistindo com a gente, elas gostaram muito da luta. Elas não são tipo, que nem a gente que assiste muito da Sim. WWE, acompanha pra caramba. Tava Mas vendo elas gostaram aqui, porque elas estavam vendo duas mulheres brigando, sabe? É. E tipo, e a luta foi legal. Elas estavam lá emocionando pra caramba e tipo, isso atrai muito esse público. Só que a Porque- construção dava pra eles tirar muito mais do que E eles entregaram. fazendo uma field mais interessante pra essas lutas das mulheres, acaba atraindo mais esse público, tá ligado? Que é um bagulho muito legal, mano. Exatamente. E é o seguinte, vamos lembrar que também é histórico, porque é a primeira luta de mulher que não é valendo nada. Né? Isso é É a verdade. primeira normal match de mulheres. Então isso acaba sendo histórico. Né? Mas como eu falei, eu não vou alongar, pra mim, combate fraco, 1,5. 1 estrela e meia. Nossa, acho que foi pior que a do Jay. Quê? Mano, é o seguinte, a do Jay vale porque vale no título. Tem peso, né? Tem o mais peso, tem o peso do Peso Royal do Rumble, título. tem o peso do título, tem o peso do Royal Rumble, tem o peso dele ter eliminado o John Cena no final. Então tem todo esse peso, tem a storyline que foi no final é o boa. Jay e o Gunter, eles construíram um peso pra luta, mesmo que não tenha entregado uma boa luta. Eles construíram com a storyline. Exato. A Jade Cargill Ela já- Naomi foi só, eu traí. Foi até um certo ponto, a hora É. que revelou que foi a outra, acabou. O clima eu tenho inveja. Acabou. Pra mim o combate em si foi melhor do que o do Jay. É, eu também acho. O combate em si, ignorando a storyline, a Sim. field, o combate em si que elas entregaram foi melhor Elas do que a do construíram Jay. melhor. Pra que mim, isso. 1,5. Tá ligado? Então Não pra mim eu tive colocaria o mesmo nível, assim. Pra mim 2 estrelas pros dois é o suficiente. Pra mim 1,75, 2 estrelas também não seria de tão mal assim. Vamos lá, e na sequência, né? Jacob Fatu derrotou o LA Knight, né? Valendo o título de campeão americano. De fato. E vou falar pra vocês uma coisa. De bate pronto. O Jacob Fatu, ele é um cara muito diferenciado, né? Todo mundo já sabe que ele é muito diferenciado, é um cara que dispensa comentários. Pra mim é o melhor samoano da WWE atualmente. Brilha muito em ringue, brilha muito em atuação. É um cara que, pra mim, por exemplo, ele é o que mais se aproxima do Maga. O Maga era um samoano incrível, ilimitado em questão de luta, né? Ele não tinha limitação, é um cara que fazia de tudo, voo, o que precisasse fazer, ele fazia. Exato. Então, Concordo. a luta foi muito boa, porque também vale lembrar que o LA Knight, ele é um cara muito bom. Ele veio da NWA, que é uma indie bem old school. Sim. E essa escola old school, pelo menos na minha visão de luta livre, ela casa com qualquer estilo de luta. É muito bom. Então, pra mim, o LA Knight, tanto quanto o Jacob Fatu, entregaram uma luta boa. Posso dizer que dali em diante, a WrestleMania, pelo menos pra mim, começou. Eu ia falar Concordo. isso. Eu acordei pra WrestleMania ali, falei, agora estamos na WrestleMania. Eu ia falar isso. Luta boa, interessante. O LA Knight fez o papel dele com o título americano e realmente era a hora do Jacob Fatu. A WWE acertou em cheio no resultado e no combate também. Eu gostei bastante. O combate me agradou muito. Sim. E o caminho do Jacob Fatu até esse título também foi muito bom, né? Sim, ele foi crescendo com o público, né? Pouco a Entendeu? pouco. Né? Ele, assim, eu mesmo, eu não sou tão fissurado que nem vocês, né? Mas eu tô acompanhando bem mais recentemente. O Jacob Fatu apareceu que eu fui vendo ali, tá ligado? Principalmente a luta dele contra o Braun Strowman lá, que ele tirou o Sim. sangue dele, mano. Aí começou aquela rivalidade, aí um correndo atrás do outro, tá ligado? Teve aquela luta onde o LA Knight ia enfrentar o
o Solo Sikoa, aí então o Jacob Fatu entrou, aí o Braun Strowman veio atrás, virou uma luta de dupla, aí os dois brigaram e depois terminou nesse combate. E o Jacob Fatu, mano, ele é um monstro, mano. Ele é um monstro muito bom. E eu acho que agora o pé é direito pra esse virado dele ter que começar a feud com o Braun. Ele pode até lutar a revanche com o LA Knight, mas depois, mano, é de bate pronto, o Braun vir atrás. E como o Braun Strowman já queria o título americano, Sim. faz sentido ele vir Totalmente. atrás do Jacob Fatu, mano. Porque eu acho que é o que falta, se eu não me engano, é um dos poucos títulos que ele ainda não ganhou, né? Sim. Exato. Agora vamos lá, minha opinião. Pra mim a WrestleMania começa aí, tá? A gente tem uma luta boa. Pra mim, eu já sabia que o Jacob ia ser um cara diferenciado desde o War Games. Ele chegou, Tá? né? Desde o War Games eu sabia. Eu nunca acompanhei ele em indies. O cara que eu tô acompanhando em indie, que eu tô querendo que estreie logo, que pra mim vai ser assim. Lógico, com o moleque é inexperiente ainda. Ele tá em indies, ele tá crescendo. É o Zilla. Zilla Fatu, né? O Zilla Fatu, pra mim, esse moleque vai ser diferenciado, simplesmente por ele ser filho do Maga. Ele tem o dentado no DNA dele, né? Ele é Não o adianta. filho do Maga, mano. Só daquele cara, a aura daquele moleque já é pra mim diferente, entende? Então assim, Jacob Fatu, ele foi ganhando público aos poucos. Ele foi ganhando. Só que eu senti falta de spot nessa luta. Eu sei lá, senti uma falta do Tamatonga, Tangaloa, De mais enredo, né? do, Talvez. do próprio Solo Sikoa que Sim. entrou com ele. Você entende? Imagina se o Solo Sikoa, por exemplo, faz alguma coisa de errado. Só que eu tenho um ponto. Só o Sikoa não acompanhou ele foi embora. Isso vende muito ele como chefe. Ó, eu dou conta. Pode ir embora. Exatamente. Isso é verdade. Eu resolvo. Exato. Tá ligado? E ele tem essa. O Solo, quando começou o Rio na Bloodline Rebelde, já não era assim. Exato. O Solo já era mais ardiloso, o cara mais Exato. covarde. Só que Ele já não vejo assim. sim, sim. E aí mas poderia vender muito bem. Também concordo com você. Tipo assim, eu mando, eu tô bem, eu Sim, resolvo eu sozinho. dou conta. Eu dou conta. Só que venderia muito bem também. Por exemplo, quando o Solo Sikoa atrapalha a luta dele contra o Strowman, Sim. que ele atrapalha. Ele ficou bravo, eles Que ele brigaram no fica backstage. exato. Até porque ele já invadiu outras lutas, né? Porque pra mim agora começa a traição do Solo Sikoa. Eu acho que pode ser a revolta dele, né? Vai ser a traição do Solo Sikoa agora em cima do Jacob. Porque ele vai ver o Jacob campeão, ele vai ver o Brilhando Jacob mais pra do que cima. ele, porque ele não foi campeão, né? Só fez uma Exatamente, fala. porque o chefe dessa Bloodline 2.0 é o Solo. Só que ele vai ver o Jacob maior, ele vai ver o Jacob no braço do público. E talvez o Jacob ameaçando a posição dele de Exatamente. de chefe rebelde. Eu concordo. Então assim, pra mim, é uma luta boa. Você tem o LA Knight que sabe dar continuidade à luta, né? Bom Assim, lutador, bom. Jacob Fatu e Braun Strowman é bom, mas acaba ficando muito lento, não pelo Jacob, mas sim pelo Braun Strowman, que é um cara pesado, é um cara alto. Só que assim, você tem o Jacob Fatu, que ele é um cara pesado, mas porra, o cara sabe fazer movimento de high flyer, mano. Sim, Isso é e verdade, eu acho aquele que moonsault isso dele é vai ser. lindo. Então, mas se ele luta com o Braun, pra mim ele é a velocidade da luta dele. Exatamente, eu concordo com Ele isso. segura a luta na velocidade, ele quer Entende? segurar. Então Exato. vai ser dele. E eu acho que é legal os dois lutando, na verdade, justamente pelo contraste. Porque é o cara lentão, mais porradão, e o cara porradão rapidão. O cara é Entendeu? diferenciado, né? O cara dá porrada, mas o cara voa. Exatamente. E o cara pô, tem legal outros pra dons. caramba. Isso E eu aí. tenho um ponto que você falou do bagulho do Solo, eu não acho que o Solo vindo atrapalhar fazendo merda pra poder criar rivalidade fica muito Judgment Day, na minha opinião. Eu acho que, sei lá, fica meio... Ali do Solo fez sentido. Tá. Você fala da questão de barraca entre stable, né? Isso, Que é uma entendeu? coisa que o Judgment Day já protagoniza Aí bastante, né? o Solo Sikoa foi, atrapalhou, tiveram uma briga lá no backstage e o Fatu falou, se precisar eu passo por cima de você. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a treta deles devia ser mais ali Interna. a interna mesmo do que esse negocinho, tá fazendo merda aqui, tá me atrapalhando, eu vou pra cima de você. Fez merda aqui, eu vou pra cima de você. Fica Sim. muito Dominique, muito Judgment Day, fica muito a mesma coisa, por Sim, assim dizer, sim, sabe? Exatamente. E a gente tá falando da Bloodline também, não merece ser. Exatamente, desse jeito, faz né? sentido. É Então, isso assim, pra mim, Jacob Fatu vai ser a cara do SmackDown hoje. Assim, a gente vai ter o John Cena campeão, tudo mais. Só que assim, mid-card, pra mim, o Jacob Fatu Vai dominar. vai dar aula. Independente com quem ele lutar. Ele faz uma luta boa se colocar até com o J.J. McDonough. E é uma coisa que lembra quando eu comentei daqueles tsunamis lá que o Seth Rollins tomou, é que a gente tava comentando, tá faltando um monstrão de respeito Sim. na WWE atualmente. Sim. E o Jacob Fatu vai ser esse cara. Eu também boto muita fé nele. Ele é muito promissor, ele vai ter uma carreira muito promissora na WWE também. Exato. Pra finalizar, saudades Bronson Reed.
É isso? Não, mas é o dia que eu falo. É isso então, né? É isso. Vamos lá, então tivemos aqui, em sequência, né, o El Grande Americano derrotou o Rey Fênix. Cara, eu vou ser muito sincero, que essa luta aqui pra mim é simples. É uma luta que se derivou de uma fatalidade, né? O Rey Mysterio infelizmente acabou lesionando no SmackDown, então foi um bagulho bem triste. Essa luta pra mim, né, o Grande Americano, pra quem acompanha a Telecat brasileiro, no caso eu acompanho bastante, me fez lembrar de uma luta de um personagem do Telecat chamado Poderoso Neves. Pra quem não conhece, pesquise no YouTube, Poderoso Neves. Ele faz uma luta contra o Bob Jr., que é o dono da BWF. E essa luta ele tá usando um cinturão de ferro na barriga. Pra quem acompanha, sabe que o El Grande Americano faz o Diving Headbutt como finalizador. Só que não só isso, ele bota uma chapa de ferro pra fazer o golpe. E ele voa lindamente de cabeça no rapaz lá que tá lá pronto pra levar o golpe. Então assim, primeiro que essa luta ela me ganha porque tem uma inspiração, pelo menos uma ponta de inspiração do Telecat brasileiro. Eu gosto bastante disso, quando o cara pega essas referências. Porque é a raiz e o berço aqui do Brasil em questões de luta livre. Mas pra mim o ponto mais, assim, de certa forma, mais embaçado dessa luta é o seguinte. O que me deixou triste, cara, é a fatalidade do Rey Mysterio. Mano, o Rey Mysterio tá indo pro final da carreira, todo mundo sabe, acho que não é segredo pra ninguém, né? Ele tá no final, ele já é um cara que tem a perna zoada tem muito tempo, joelho. Cara, eu espero muito que ele consiga fazer uma última luta de uma maneira digna, assim, de uma maneira legal, sabe? Porque essa aqui, talvez essa luta não teria esse resultado se fosse com o Rey Mysterio. Talvez o Rey Mysterio ganharia essa luta, eu acho. Só que é o seguinte, o Rey Fênix perder pro El Grande Americano eu acho muito bom, porque ele é novo, tá começando agora, ele tava ganhando lutas antes, então já mostrou, ó, vacila com os caras daqui não que você pode encontrar o seu. Então assim, a luta foi boa, a luta eu gostei bastante. O El Grande Americano, se ele for ou não o Chad Gable, o cara entrega, mano. O cara entrega ao ponto de me lembrar o Kurt Angle lutando contra os Flyers. O Kurt Angle lutando contra o Rey Mysterio, por exemplo, pra mim é um clássico da luta livre. E o Chad Gable não fica atrás. Ele me lembra muito. É idêntico. Parece, pra mim eu tinha na cabeça que era o Kurt Angle novo de máscara ali. De tão técnico que ele é e de tanta base que ele dá pros caras mexicanos. O Kurt Angle, tanto quanto o Grande Americano, eles são caras que realmente têm muita aptidão pra lutar com mexicanos. E não é todo mundo que tem. É difícil acompanhar um Flyer. Eu falo por experiência própria. O Flyer é um cara geralmente muito rápido. E quando não é isso, às vezes os Flyers eles são meio pesados e fazem golpes voadores. Você tem que ter força pra segurar, pra dar base pros caras. Então assim, é um trabalho complicado, mas que o Chad, né, ou o personagem aqui, tem dado conta muito bem, pelo menos pra mim. Eu tô amando esse personagem do Grande Americano, essa sátira que tá fazendo. Tá tirando onda, né, com os caras, né? Eu tô achando sensacional, tá ligado? Ainda mais aquele negócio do... Tipo assim, toda vez que ele aparece, o Chad Gable não tá. Aí então fica naquele, o Chad Gable não é, tá ligado? Sim, muito legal isso. E, pô, o Chad Gable, ele luta pra caramba, mano. A luta dele é contra o Rey Mysterio, eles iam entregar uma luta boa. Mesmo sendo o Rey Mysterio mais velho, sim, ele ainda tá lutando bem ainda. Não, ele luta, ele entrega. O que tá me preocupando é a saúde dele, né? Exatamente, saúde dele, esse é que é o problema. Não é à toa que foi um spot tranquilo. Que ele tá acostumado a fazer. Que ele tá acostumado a fazer no SmackDown e ele acabou lesionando. Sim. E foi uma lesão que o cara teve que sair da WrestleMania. Então é um bagulho que é muito triste. Muito triste, assim, cara. Fiquei muito triste. Por um combate feito assim, digamos, de última hora, porque eu acho que, como colocaram o Fênix, é só ele fazer a mesma coisa que o Rey Mysterio. Porque já é o mesmo arquetipo de personagem. Sim. Então, assim, o Rey Mysterio vai fazer isso aqui. Consegue fazer? Consegue. Dá uma ensaiada ali. Entrega facilmente. Também o que ele fez não é nada de novo, certo? E só muda os finishes, né? Sim. O Fênix. E eu achei que ficou interessante a luta. Sim, foi legal. Podia ser melhor? Podia, mas a gente entende também. Mas foi positivo pra mim, positivo pra caramba. Porque ainda mais que ele ganhou, então ele vai continuar a sátira. Essa história, quer dizer que ela vai esticar. E a WWE tem isso, né? Às vezes quando as histórias estão ficando boas, eles vão lá e cortam. Sim. E aí para. Isso me irrita extremamente, cara. Assim, além. Eu acho que eu vou ser o Rio desse podcast aqui, tá? Lixo. Eu acho que... Lixo. Eu acho que eu vou ser o Rio desse podcast aqui, porque, cara, de verdade, assim, vocês podem ter gostado, mas eu não gostei, tá? Sim. Eu vou ser bem sincero. Primeiro, tá numa véspera de WrestleMania. O Rey Mysterio tá com 50 anos. Não coloca ele pra lutar. Cara, não coloca ele pra lutar. O cara tá com 50 anos e é uma luta
véspera de WrestleMania. Que tá sucinto a acontecer qualquer problema. Exatamente. Exatamente. Se o cara for lesionar, por exemplo, que a gente não tô desejando que ninguém lesione, mas pô, pelo menos na WrestleMania, sei lá, tá ligado? Entendeu? Não no SmackDown, entende? Assim, a sátira pode ser engraçada assim. Ah, tá zoando os mexicanos, tá zoando os luteadores. Da hora. O porquê colocar o Rey Fênix? Por causa do Andre the Giant. Tem um negócio bem interessante, rapidão, Vini. É o seguinte, o negócio é tão azarado, né? É tão fatalidade que a luta ela é de trios, mano. Então, tipo, era pra ele estar muito mais protegido, porque uma luta de trios, de dupla, é uma luta que você trabalha menos, porque tem a divisão com quem tá Exatamente. com você. O foco principal Só que o é azar dele foi tão grande que mesmo assim ele lesionou, mano. E a Exatamente. divisão deles foi exatamente essa. O Rey Mysterio e o Chad Gable fez um único spot, saíram e a Exato. maior parte da luta ficou com o resto. Tanto que Sim. na LWO ali, quem brilhou foi o Fênix, também, Sim. que era a estreia dele e tudo Sim, mais, mas sim. o foco principal era ele. O Exato. Rey Mysterio tava ali só pra dar o gatilho. Nossa, Exatamente. foi muito triste, cara. E foi no spot saindo pra fora, né? Que ele caiu e lesionou. E o Rey Mysterio, o Fênix, ele entregou uma luta muito boa lá, porque ele também tinha lutado mais cedo, né? Sim. No troféu do André, o gigante. Foi, ele E participou. é daí que os caras colocam o Rey Fênix, né? Porque o Rey Fênix tá pra ganhar o Andre the Giant, que pra mim ele iria ganhar. Sim. Só que quem aparece, ele. O próprio o El Grande Luteador. É, Ele que tira o Rey Fênix. Então os caras pensaram assim, opa, pera aí, Rey Mysterio lesionou? Opa, ele tirou você no Andre the Giant, vai você. E a gente às vezes dá umas pedradas, né, umas porradas na WWE, mas isso é uma coisa que, por exemplo, eles conseguiram bem rapidinho construir uma coisinha já pra não ir um bagulho tão avulso ou também tão ligado à fatalidade que aconteceu. Sim, Né? sim. Por exemplo, o cara eliminou ele, então beleza, então vocês vão lutar contra. Ele então sabe teve que, um ele negócio sabe interessante. que é de grande risco o Rey Mysterio lutar um dia antes da E WrestleMania. eu sou clubista. Eu acho que ele sou já tinha um clubista. plano B, né, no caso. E eu sou clubista. Quando pegam referências do Telecat brasileiro, pra mim me ganha muito. Assim, eu Ganhamos. não E eu gosto desses personagens sátira, É mano. bom, é bom. Pra legal. mim, Quem não lembra do Miz entrando, fazendo sátira do John Cena, por exemplo, pô, eu me Sim, do racho. John Cena, ele careca imitando The Rock. né, Entendeu? essas Até coisas. aquela própria promo lá que ele luta com o John Cena invisível, que eu acho Então, sensacional. sim, é tipo assim, Eu adoro esses pra bonecos. mim é outro combate que podia ser outro pay-per-view, tá? Sim. Eu- Você acha? eu Ou show tô- normal, você É, acha? não, o pay-per-view tá bom, mano. O Sim. pay-per-view tá bom. Vamos dar uma importância, porque você tá mexendo com luteadores, você Sim. tá mexendo com os mexicanos, tá Atacando ligado? uma base forte da Exatamente, luta livre, né? exatamente. Então assim, pra mim era um combate de pay-per-view. Eu vou ser o Rio desse podcast aqui, desculpa. Eu concordo em algumas partes com você e com você também. Lixo. O menino debucha. Mas assim, eu respeito vocês, mas é o seguinte, cara, pra mim não é combate de WrestleMania. Eu acho que seria mais legal sim, se tivesse uma estipulação com o Rey Mysterio. Será que e se fosse um pré-show? Tá bom, tá ótimo, Seria bom. tá bom. Pré-show. Tá Eu bom, acho que seria seria interessante um pré-show. Tá Eu bom. acho que talvez se tivesse. Se fosse o Sabe primeiro quando combate, aparece, antigamente aparecia o pré-show, Sim, aquele reloginho, tipo, 1 hora faltando, aí quando falava chegava uns 20 minutos, o cara botava uma lutinha lá. exatamente. Tivesse feito isso daí. Então, pra mim podia ter Podia ser o começado com primeiro. essa luta. Podia ter começado com essa aí mesmo. Exatamente. Pra mim Mas aí podia... acho que aí a do Jay ia cair mais ainda. Nossa senhora. Quanto mais pra frente a gente colocar aquela luta, É. pior ela vai ficar. Exatamente. É difícil. E pra mim assim, mano, é uma luta aceitável, né? Porque a gente queria o Rey Mysterio. A luta ficaria boa se tivesse pelo menos uma estipulação, sei lá, máscara, masked match, seria uma boa. Tipo assim, máscara versus tira a alguma má- coisa, né? Exato, tira a máscara, tá ligado? Aí, óbvio que o resultado seria pro Rey Mysterio, independente se o Rey Mysterio tivesse estipulação ou não, o Rey Mysterio iria ganhar esse combate. Aí ia Porque revelar. Exatamente. a Só que previsão por era um o West lado, Review, né? Então, e por um lado, até que tem um lado positivo, porque eu acho que eles vão poder trabalhar mais esse storyline. Exatamente. E eu iria gostar. Sério, a única coisa que iria me agradar nessa rivalidade Sim. seria se tivesse uma luta de máscara, tirasse a máscara e não fosse o Chad Gable. Nossa, seria um plot maravilhoso, né? Pra ser mim, acabou. Pra mim, não Se podia Se fazer fosse mais um nada. parente dele, alguém, né? Nossa, seria muito Exato. bom. Seria muito porque bom. tá dando indícios, tá É. fazendo os sinais Que, dele. que tudo teve um mais. segmento que ele tá dando na entrevista e o cara tá lá atrás. Só que Exato, até aí passa eles lá fizeram um atrás. golpe de câmera e pode ser realmente que seja ele, mas fizeram no dia um Hzinho bem E interessante. ia ser legal também, tipo, ele vai tirar a máscara antes de tirar o Chad Gable aparece. Sim. Aí os caras falam, ué. Poxa. Aí tira e é um cara nada a ver. Seria legal. Sabe? mesmo. Tipo, essa quebra ia ser bem legal mesmo. Exatamente. Pra mim, infelizmente pela fatalidade, nota 3. Só por ter pedido o Rey Mysterio pra mim já perde credibilidade. Sim. Porque colocaram um cara pra lutar antes no SmackDown. Isso não se faz, mano. Isso não se faz, principalmente pra um cara que já tá com 50 anos de idade todo quebrado. Sim. Eu coloco um 3,75 nessa. Eu gostei bastante. Eu gosto do personagem. Esse negócio você já pega sátira, né? É a questão do Telecat, me ganha muito. Pra mim, um 3,5 tá bom demais.
Entendeu? Certo. Porque assim, é dois caras com muita base. Entendeu? Tanto o Fênix quanto se for o Shed ali, é base, mano. É casa. É aqueles caras que parece que, como se fosse o caso do Kurt Angle, que nasceu pra lutar com o luteador. Sim. O cara nasceu pra trampar com o luteador. É muito bom. E é difícil arrumar esses caras. Sim, é difícil. É que eu falei, é difícil acompanhar o luteador, mano. O luteador é rápido. O cara pode ser leve, mas ele é rápido. E aí o cara que é mais pesado sofre pra acompanhar. Sofre. Então é isso. Eu imagino o que o Undertaker não sofria quando enfrentava o Mysterio Kane. Isso, não, mas ele, você difícil. pode ver nas lutas que ele era bem inteligente, que ele era o cara que brecava a luta. O corte do Undertaker, quando ele cortava o Rey Mysterio, era pra luta parar e ele respirar. Entendeu? Porque quando o Rey Mysterio começava, filho, era um golpe atrás do outro. Muito bom, saudades Rey Mysterio Prime. Então é isso. Vamos lá, vamos continuar então. Na sequência, Tiffany Stratton derrotou a Charlotte Flair, né, a luta individual aí pelo campeonato feminino da WWE. Cara, eu vou ser muito sincero com vocês, eu gostei muito da luta. Só que eu vou ter uma opinião um pouco polêmica sobre o seguinte. Já tava rolando algumas coisas pessoais entre as duas, né, e vou falar pra vocês de coração, não me desagrada, cara. É uma coisa assim que de certa forma eu vou falar bem português, me brocha muito, cara. Porque profissionalismo, gente. Sabe, mas às vezes parece que existe realmente aquela questão de ego, entendeu? Muito presente. Isso é verdade. Então, por exemplo, se eu vou lutar com você ou contra você, e eu sair dessa luta, por exemplo, com um dente quebrado, eu não vou estar contente com essa luta. Se eu lutar com vocês e eu quebrar um dente de vocês, eu não vou estar contente. Entendeu? Eu não vou estar contente de coração, eu não vou estar contente. Porque eu acho o seguinte, você está ali para atuar, fazer uma boa storyline, uma boa luta. Se você não está bem emocionalmente para isso, não lute. Tire seu tempo, vá descansar. Eu acho que a Charlotte não estava num bom momento emocional, pela questão do divórcio com o Andrade, ela não está num bom momento, mas elas entregaram uma luta muito boa. Só que até onde essa luta foi boa? Será que tem alguma delas que está machucada, tirando a questão do dente da Tiffany que acabou saindo e quebrando? Claro, a gente não sabe. Vai que aquilo já é uma prova, já é uma coisa que infelizmente estava sucinto a sair, mas pra mim é muito estranho. Entendeu? E é uma luta que você vê nitidamente que elas estavam com umas pancadas mais fortes. Eu achei isso. Eu também achei. Sabe? Pelo menos eu sempre falo, tenho mais de 10 anos de luta livre. Então assim, eu consigo às vezes detectar uma mão mais pesada que tá entrando ali no outro quando tá lutando. Deu pra ver que a luta tava bem mais violenta do que o normal. Os Big Boot da Charlotte, você viu? Que tava indo tudo na cara, Sim. Tudo bem na cara mesmo. Eu sou um cara que aplica Big Boot. Eu sempre fiz aqui, ó. Esse espaço entre o pescoço e o rosto. E ela encostando a ponta do sapato. Ela não, eu via essa parte de baixo do solado, que é a parte do tornozelo, que é a parte pesada. Quando pega, ela bate na cabeça mesmo e faz força. Então, é uma luta muito boa pra mim, tá? Eu já vou dar uma nota pra mim, assim, tipo, 4 estrelas. Pra mim é uma luta muito boa, sabe? Elas entregaram muito. E é o que eu espero da Tiffany, que ela é muito promissora. E a Charlotte, que já é uma mulher consolidada dentro do cenário. O que eu torço daqui pra frente é que realmente isso não vire uma rixa pessoal. Porque se virar rixa, cara, não soma, não agrega, entendeu? Porque foi que nem eu falo, o CM Punk e o Seth Rollins não se odeiam? Sim. Algum já quebrou o dente, já estourou um supercílio do outro? E o Seth E Rollins, os caras já trocou pancada, hein? O Seth Rollins dá uma entrevista já Entendeu? falando que ele sabe trabalhar com o CM Punk mesmo que ele tem um ódio pessoal. Entendeu? Ele já trocou pancada com ele severo e nunca se machucaram. É o lance de você ser profissional. E eu espero, de verdade, eu espero assim, que seja uma fatalidade, que realmente tenha sido um golpe atípico, que infelizmente entrou mais forte e pegou. Mas na minha cabeça, de acordo com a minha experiência, eu acho que isso tem um pouco de raiva envolvida e deu o golpe pra valer. Eu acho que isso aí já começa errado quando teve aquela promo onde talvez a Tiffany e a Charlotte tenham combinado. Vou falar Sim. do seu passado ali do ex-marido, pegar um pessoal ali. Sim. Aí a Charlotte acho que mesmo assim, mesmo sabendo, não levou muito bem. E tanto que falam que a promo dela saiu do roteiro. Aí começou a desandar. Né? A Charlotte naquele combate ela já começou violenta. Tava diferente, né? Ela já começou violenta demais. A Tiffany, eu senti que no começo ela tava mais tranquila. Aí como ela sentiu, tipo, você tá batendo, agora eu vou bater também. Sim. Sabe? Foi conforme a música, né? Foi exatamente, ela foi dançando ali. E, cara, não sei, mano. A Charlotte tá estranha. Não tá num momento bacana, não parece. Eu não sei se ela tá emocionalmente ruim ou se ela tá doente de alguma coisa.
sabe? Não sei o que acontece com ela, que ela tá estranha desde Ela não quando aparenta estar retornou. bem. Eu também acho a mesma E coisa. eu acho que ela tem esse combate valendo o título agora, e ela retornando um ano de lesão. Prematuro demais. Sabe Entendeu? quem podia lutar? Por mais que o pessoal odeie a pessoa, a Nia Jax. Teve muito mais história e ligação. Sim, porque ela Sim, dá um é Isso é cashinho. verdade. Toma Ela um dá um cashinho cashinho dela. na E a Nia Jax. Jax já tem esse passado, né? De Era sempre que dupla. ela se alia as pessoas, ela toma o cashinho delas. Toma o cashinho, toma uma traição. Então, tipo, seria muito interessante levar Porque pra também. é samoana. Ele Todo não tá samoano é mentindo. traído. É traído. Não tá mentindo. Exatamente. Então, tipo, isso pra mim é o que mais me preocupou assim, durante o combate. Sabe? A Charlotte Sim. não me aparentar estar bem emocionalmente. Exato. Esse acidente com a Tiffany, mas ainda assim entregaram uma luta boa. Então imagina se não tivesse essas Certo. coisas pairando aí em volta da luta, como seria esse combate? Mas eu acho que, eu vou falar assim, o combate ter sido mais violento, na minha opinião, foi bem legal. Não, foi Tá interessante. ligado? Foi bem interessante porque eu gosto Mostra de que ver... tem rivalidade de mesmo. ligar a Sim. rivalidade, você sente ali as porradas, as pancadas, eu achei bem legal, mas assim, não dá pra levar pra vida sempre. Só nota. Só isso aí, tá Só ligado? nota pra essa luta. 4 Daria- estrelas também, Quatro estrelas. Tá. não escolhe em nada. Sim. Vamos lá. Pra mim, a WWE já começa a pecar no Royal Rumble, tá? Feminino? Você tem um Royal Rumble bom, feminino, pra mim foi muito melhor que o masculino, Sim. tá? Mano, me julguem quem quiser. O Royal Rumble feminino foi muito melhor que o masculino, tá? As entradas, quem aparece, os retornos, tá? Só que assim, você fazer a Charlotte ganhar, você errou. Pra mim, a WWE errou aí. A Charlotte voltar em um ano, assim, eu sou fã da Charlotte, mas fazer ela já voltar e ganhar, pra mim, assim, não foi bom. Pra mim, na minha visão, tá? Talvez a gente não teria outras ganhadoras pra fazer isso, certo? Talvez a gente não poderia colocar a Alexa Bliss nisso, tá ligado? A Alexa Bliss retornou sim, mas talvez ela não seria a mulher pra... Ela seria a ideal pra ter essa Não seria rivalidade. ideal, certo? E aquela, mano, e eu vi que aquilo ali é pessoal mesmo. Você vê quando a Tiffany, ela fala dos casamentos da Charlotte, a Charlotte fica abalada. Sim. Porque quando ela vai falar do Kaiser, você vê a cara da Charlotte, tipo... E o seu marido que fez isso? Muda a feição dela, Você né? entende? Tipo assim, ô Charlotte, Você fala do meu- você tá 0-3 em casamento, que não sei o que, aí a Charlotte, tipo, Tiffany, e o seu marido que me manda mensagem? Aham. Tipo, ela sentiu. Sim. Aquilo ali foi pessoal. Ela apelou, né? Exatamente. Ela meteu essa. E aquela, cara, se você for ver, em Barcelona, no SmackDown, pô, o brawl delas foi muito louco, mano. Foi muito louco. O brawl delas duas foi muito louco, sabe? Porque assim, hoje o brawl tá chutar o balde, né? Hoje Sim. qualquer briguinha tem 10 segurança. Sim. Não, o Brawl tá nos Nacionais. Será? Ou será que é o Brawl Strowman? Nossa! Tá ligado aquela comida, o Brownie? Exato. Brownie. É o Mano Brownie. Então assim, pra mim, Charlotte e Tiffany é um combate bom, tá? Só que virou pessoal, saturou 3,5. Ó, E eu sou fã da Charlotte, hein? Vou falar pra vocês, Então foi. pra mim é um combate muito bom, só que existem coisas em volta desse combate que nos levam a certos questionamentos se realmente isso daqui foi uma boa. Será que é bom? Será que é bom continuar essa rivalidade, principalmente, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que pra mim ficou muito explícita com todo o resultado aí da obra. É claro que também a gente não sabendo todo o backstage deles, né? A gente não Sim. sabe o que foi Então, combinado. exatamente. Quem passou do limite primeiro, se foi a Tiffany, se não foi sabe a se Charlotte. realmente. E se realmente tá esse clima também. Às vezes pode não tá. Às vezes Realmente foi uma fatalidade. Se não dá esse clima, elas estão vendendo essa Elas rivalidade aí. atuaram bem. Mano, a atuação, ó, parabéns. Mas eu Hollywood, acho que não é o literalmente. caso. Exatamente. Eu acho que não é o caso, também porque na promo dá pra ver que a Charlotte Deu uma baqueada, ficou né? esquisita. Ela se baqueia quando a Tiffany fala dos casamentos. E ela tá sentida ainda com o Andrade. Porque foi muito recente, Ela né, cara? tá Muito sentida recente. do Andrade E ainda. o cara tá na empresa, né? Exatamente. Exatamente. Tem isso também, Então- né? Se ele fosse da EW, era muito mais fácil de administrar. Exatamente. Então, pra mim, é uma luta 3 estrelas. Lógico, a Charlotte, pra mim, é a maior lutadora mulher. Ninguém tira esse posto dela, pra mim, tá? A gente já teve várias lutadoras boas, mas pra mim a Charlotte é a maior. Tá? Sim. Só que assim, o final da construção da Field, se foi verdade ou não, se ela estava com raiva realmente ou não, pra mim, isso acaba atrapalhando. Porque assim, a gente vai falar desse combate agora, do Seth Rollins e CM Punk.
É um combate onde os caras se odeiam na vida real, principalmente o Seth Rollins, que tem um ódio do CM Punk, que ele sabe trabalhar com o cara. Sabe. Ele sabe respeitar o limite, ele sabe respeitar a empresa. Sim. Entende? Então pra mim essa luta é 3 estrelas da Charlotte, tá? Não pelo resultado, mas sim pelo final da feud. Sim. Pra mim a Tiffany tem que manter mesmo, é uma mulher nova, tá? Tá merecendo o espaço que tá tendo. Porque senão a Tiffany viraria um John Cena. E, cara, A Charlotte viraria um John Cena. De talento novo, eu vou enterrar. Sim. e é aquele negócio, né, mano? É saber ser profissional, né, mano? Sim. Exato. Todo mundo tem aquele cara que odeia no serviço e você Sim. tem que ir lá. Trabalha com ele todo dia. Você tem que trabalhar com o cara, você dá um bom dia pro cara só por educação, entendeu? Só pra não ficar feio e você segue o seu rumo, mano. Sim. Exatamente. Então é isso. Bom, agora vai ser uma hora de muita conversa, né? Que agora chegamos na luta principal. Beleza, o chupa-rola do Seth. O Seth faz tudo sozinho. O Seth faz tudo sozinho. O Seth não precisa de ninguém. O Seth faz a seita sozinho. Tá tudo sozinho. Ninguém pode ajudar ele. Beleza, tá certo. Tá certo. Chupa a bola do Seth do caralho. Aprende a ser homem, filha da puta. Tá tomando cu, caralho. O maluco fica um ano inteiro. O maluco fica um ano inteiro tretando com o cara. Chama o Seth Rollins pra treta, pra poder os três fazer a rivalidade. Eles dois contra o CM Punk, tá ligado? Como eu queria falar desse combate, graças a Deus. Cara, vamos lá. Graças a Deus. No main event da primeira noite, né? Seth Rollins derrotou Roman Reigns e CM Punk. Né, uma luta triple threat aí. E cara, pra mim, quando anunciou que essa luta ia acontecer, no meu coração já falou que ia ser um bagulho excepcional. Sabe, os três ali são caras que melhoraram muito em atuação, melhoraram muito em wrestling, melhoraram como um todo. Você tem o CM Punk melhorando em postura. CM Punk melhorando em postura, em maturidade. Então assim, dificilmente essa luta ia ser ruim, cara. Eu acho que, mas nem se os três tivessem gripado, igual eu tô aqui gravando, eles iam fazer uma luta ruim. Concordo. Sabe? Então assim, primeiro de tudo, é uma luta muito boa, é um enredo muito bem construído, né? Eu gosto bastante da questão deles usarem o Paul Heyman, porque o Paul Heyman, ele foi a bússola da luta. Por quê? Porque ele direcionou os holofotes para um momento para um, outro para outro, outro para outro. Exato. Então, pra mim, o Paul Heyman, ele é o retrato do que, por exemplo, a luta livre é. A luta livre ela é inclusiva pra todos. Então, por exemplo, o cara como o Paul Heyman que não deu um golpe na luta, né, só os low blows, ele foi tão importante quanto os caras do Punk. E pra. Entendeu? A treta toda, né? Ele foi o estopim da treta, ele foi talvez o foco da treta por um grande momento ali, né? Então assim, uma luta muito boa, tá? Eu já vou falar de bate-ponto. Pra mim é 5 estrelas, fácil. Combate pra mim 5 estrelas, muito bom combate. O melhor combate da WrestleMania, na minha opinião. Das duas noites, você acha o melhor, né? O melhor. Então, combate muito bom, eles lutaram muito, né? E vale lembrar também o seguinte, é a questão que o Vini falou. Esse ódio mortal do Seth Rollins com o CM Punk, ele é muito nítido. Que realmente existe uma rusga pessoal entre os dois. Só que diferente da Charlotte e da Tiffany, eu nunca vi eles lesionados, nunca vi o cara com um hematoma, com um dente quebrado, nem nada. Então mostra que também, acima de tudo, eles têm um puta do profissionalismo. Exato, eu respeito a postura. A postura, entendeu? Tanto que pra mim, eu sempre falei pro Vini que essa história pra mim ela é resolvida de bastidor. Ela é explícita que se odeiam pra todo mundo que assiste. Mas pra mim é resolvido, porque é muito difícil, cara, você ter um ódio de um cara ao nível que o Seth Rollins demonstra do CM Punk e você conseguir trabalhar tanto tempo na mesma empresa com ele, sem ter uma treta, sem ter um problema assim, igual foi na EW. Né? Na EW ele não teve a treta com o Jake Perry lá? Concordo. O pau quebrou no vestiário lá? Exato, no All-In. Só que eu acho o seguinte, você tem aquela treta toda no All-In, porque o Tony Khan não sabe ser omisso. Ele não sabe, ele não tem voz. Ele foi muito omisso. Exato, ele não tem voz. E pra mim o que mais me decepcionou, que foi até um episódio que fez eu realmente já começar a não ver tanto a EW, eles viram que o CM Punk tava começando a ganhar um holofotezinho na WWE, tava começando a brilhar. Vamos jogar as imagens aqui pra queimar o cara. Só que infelizmente não queimou, ficou explícito que o cara se emocionou com ele. E eu falo pra você, eu gostei muito que as imagens foram pro ar, porque quando você escuta muito algo de ruim sobre uma pessoa,
a tendência é você abraçar. E o Seth Rollins já falou tão mal do CM Punk em promos, em eventos, expressou assim, muito explicitamente esse ódio que ele tem do CM Punk, e as pessoas provavelmente que não acompanham tanto tempo da WWE podem achar o cara mais pilantra do cenário, o cara mais mau caráter, entendeu? Que, assim, em certos momentos ele foi muito zoado de postura, né? Ele teve uma postura meio deplorável não com a WWE, mas com o Pro Wrestling como um todo, né? Exato. Algumas besteiras que ele já falou e que ele sabe hoje, por isso que ele caminha tão pianinho na WWE, porque ele sabe que ele já falou muita merda. Exato. Então eu acho que um dos grandes aprendizados dele com essa história toda é justamente isso, ó. Ele, com o microfone, ele tinha um grande poder na mão. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Responsabilidades do quê? Do que você fala, sobre o que você fala e pra quem você fala. E o que você faz. Entendeu? Exato. Então, pra mim, lutaça, sabe? Sim. Eu acho que essa luta aqui foi a melhor da WrestleMania também. Pra mim, sem sombra de dúvidas, em quesitos técnicos de enredo. Só que eu tenho uma preocupação. A minha preocupação é uma só. O pós-luta. Por que o pós-luta? O Roman Reigns não. O Seth Rollins foi ajudado pelo Paul Heyman. O que vai acontecer agora? Será que ele vai virar um Paul Heyman guy? Né? Porque tá muito explícito que foi isso. Só que aí que tá. O Seth precisa de ser um Paul Heyman guy? Não. Dos 3 da Shield, quem que era o mais desenrolado? Não é além que foi o que ganhou o primeiro cinturão? O cara deu um cashinho no Roman e no Brock Lesnar na WrestleMania. Quem que foi o cara que realmente a gente via o Triple H olhando com outros olhos já, porque entendeu o potencial? Foi o Seth Rollins. Porque era desde o NXT então, que ele já viu o potencial. Aí você vê, o cara andou até agora sozinho e agora vai andar com o Paul Heyman. Então pra mim, esse é o bagulho que me preocupa. Porque se fosse de arquiteto, que nem quando ele começou, que ele ganhou a maleta, pra mim tava ótimo. Aí eu achava do caralho. Porque o CM Punk teve essa caminhada com o Heyman também logo quando ele tava começando. Então é interessante. Agora me preocupa um pouco. Pra mim, como eu falei, luta 5 estrelas, enredo maravilhoso, e acertaram a mão em tudo. Se essa luta aqui tivesse padrão dessa luta, fosse o padrão de todas, pra mim a WrestleMania era a melhor da história. Só que esse pós-luta me preocupa. Exatamente. E uma luta só não carrega todo o evento, né? Sim. Exato. Agora sim, rapidinho. O CM Punk tava errado em 2011? Não. Pra mim a pipe bomb dele é excelente, mano. É uma das promos mais fodas que eu já vi. Mais sinceras, né? É as mais sinceras. Negócio, né? Tanto que os caras, mano, aquela parte que ele fala assim, oi, quebrei a quarta parede. Mano, pra mim é foda, mano. Tá ligado? Ele fala a verdade. Só que é o seguinte, cara. Depois passa anos, ele vira pro Heyman Guy de novo. Ele tem a luta contra o Undertaker na WrestleMania. Ele sai da WWE. Ele vai pro UFC. Ele tem comentários falando mal da WWE. Ele tem comentários falando mal do Pro Wrestling. Ele tem um ego de tipo assim, nossa, eu saí do Pro Wrestling. Dele foi assim, um fracasso. Exato, né? tipo assim, eu saí do Pro Wrestling, acabou o Pro Wrestling. Mano, isso não existe, cara. Isso não existe, porque é o seguinte, sai CM Punk, você tem final de carreira de Undertaker, você tem John Cena indo pra Hollywood. Quem ficou? Roman Reigns e Seth Rollins. Sim, certo. Da década, eles são os dois principais. E eles foram os caras que eu acho que passaram por essa moldagem pra virar grandes personagens dessa geração agora. Exatamente, você tem os dois principais dessa década, sim. Entende? Mas é uma rivalidade e tudo volta lá no Shield, cara. Eu acho impressionante como os caras conseguem voltar no Shield. Como tudo volta nas origens, né? Como tudo volta no Shield. Sim. E o CM Punk tá envolvido no Shield. Porque o CM Punk que pede pra trazer o Shield. Ele vê o potencial dos caras. Exatamente, né? Ele pede pra ser os capangas dele naquele Survivor Series contra o Ryback e John Cena. Contra o Ryback, contra o The Rock, ele usou também a Shield. Isso, exatamente. Então, tipo assim, você tem tudo isso envolvido. Você tem o Seth Rollins que tem um ódio mortal. Você tem o Seth Rollins que tem a entrevista de quando saiu da WWE 2K22 que pergunta do CM Punk, porque o CM Punk voltou pro Pro Wrestling. Ele fala, eu não quero saber desse cara pra mim é um câncer, vamos mudar de pergunta. O Seth Rollins, por mais que tenha esse ódio mortal, que agora eu começo a acreditar que já tá resolvido, mas eu acho que a WWE falou assim, opa, peraí, todos acham, vocês se resolveram sim, mas usa como vocês tiveram uma rusga muito grande, eu quero que isso fique explícito pra quem tá assistindo. Fique explícito no coisa, sabe? Tipo assim, várias promos, e cara, eu volto a falar e eu vou sempre falar, o Seth Rollins não tava errado em trair o Roman Reigns, não tava errado. Por quê? Vamos lá. Eu vou dar a minha opinião. Fala aí. Eu vou dar a minha opinião. Ah. Cara, é o quanto você tá disposto
a se sacrificar pelos negócios, tá? Vou te dar um exemplo. Jey Uso saiu da Bloodline. O que ele é hoje? World Heavyweight. O Seth Rollins saiu da Shield. O que aconteceu? World Heavyweight. O Roman Reigns caminhou sozinho. O que aconteceu? Bloodline e Tribal Chief. Cara, assim, você tá numa stable, você tá num trio que pra mim, pra mim isso não é maior que a DX. Pra mim, tá? Isso pra mim, opinião minha. Sim. O Shield é a segunda maior stable pra mim. Porque você tem caras que são mais de 10 anos, ainda estão no topo, cara. Tem muita história. Exato, estão muito no topo. Então pra mim é o seguinte, cara, o Seth Rollins teve certo essa field inteira. Ele tava avisando pro Roman Reigns, não confia, não confia, não confia. Entende? E ele falava pro CM Punk a mesma coisa. Ele falava pro Roman Reigns, pô, esse cara é um câncer, esse cara vai zoar você. Não esse é de cara. confiança. Exatamente. E ele foi, de certa forma, porque ele tomou o PNG dele. Exatamente. Você entende? Então assim, cara, isso alavancou muito a carreira do Roman, a traição do Seth Rollins, porque o Seth Rollins faz o Roman na traição. Quando ele sai do Shield, que, sim, fizeram de certa forma o Big Dog errado. Porque forçaram muito o Big Dog. Sim. O personagem Big Dog do Roman Reigns em 2015, 16, 17. O Tribal Chief já foi construído melhor. O Tribal Chief, quando ele vira Paul Heyman Guy, aí você já tem um totalmente diferente. O Roman Sim. começa a falar melhor no microfone. O Roman começa a se apresentar melhor. É impossível você não aprender como um cara como o Paul Heyman. Exatamente. Impossível, né? Então assim, pra mim, o Seth Rollins fez o certo em trair. Lógico, assim, pra storyline, pra quem tá assistindo, a gente fala assim, caramba, mano, mas eles eram amigos e tal. Mas as entrelinhas fez bem. E é um Entende? histórico do Rollins por Reigns, né? Exatamente. Aí, né? E é aquela. É um bagulho que o Seth Rollins falou. A gente tem duas certezas na vida. Que a gente vai morrer, pagar imposto e que o Seth Rollins vai ganhar do Roman Reigns. Mano, Fala aí. assim, eu já não sou tão fissurado pelos personagens em questão, tá ligado? Mas as promos foram muito boas, a treta foi muito bem fermentada. O CM Punk já mostrou que mudou muito. Quando ele volta pra WWE, ele já não aceita ganhar o War Games, né? Não, ele não aceita ganhar o Royal Rumble. Royal Rumble, isso. Ele não aceita. E ele já não aparece na primeira WrestleMania quando ele volta. Lixo. Aí, tipo, já mostra que ele mudou muito, entende? A cabeça dele lá. E vai ver que por ele ter mudado desse jeito, que ele tenha se resolvido com o Seth Rollins. E que ele vem se destacando também dentro da empresa, Exato. né, mano? Ele tem Exato. se destacado, ele Assim, tem brilhado E muito nos tem que shows. lembrar uma coisa assim, o Roman Reigns e o Seth Rollins hoje são o que são, porque quando os grandes novos estavam saindo, se o CM Punk tivesse ficado na empresa, eu acho que eles não teriam tanto destaque, porque eles precisavam de alguém. Ia ofuscar muito eles ainda, Entendeu? ia demorar pra explodir, Talvez né, a os caras. Shield ainda existisse, Exato. sabe? Eles ficariam muito presos no Ele Shield ia ficar ainda. muito preso ali. Enfim, a luta foi muito boa. Pra mim, a estrela foi o Paul Heyman, porque ele direcionou a luta caminha o inteira. combate todo. Todo o combate. É que eu falei, ele é a Foi bússola, né? Ele uma direciona field os inteira, focos mano. do combate, é muito bom. É o Paul Heyman. O Paul Heyman é foda, mano. Toda a field. ele Toda a é field. verdade. Toda a E... Cara, eu não tenho muita ressalva assim. Eu tenho um pouco que pra mim o Roman Reigns caiu de paraquedas Na luta, né? nessa luta. Pra mim devia ser o Drew McIntyre, que foi quem começou a treta com o CM Punk ano passado. Você gostaria que a ideia da luta fosse mais com o Porque, Drew, né? porque quando começou o Drew indo pra cima do CM Punk e envolveu o Seth Rollins, o Drew tava naquela, mano, nós três se odeia, mas nós dois odiamos o cara. Sim. Porque o Drew também é o Seth Rollins, entre aspas, ali. Porque ele tá sempre lá todo dia, tá Sim. sempre lutando, sempre Se fazendo esforçando. field, sempre se esforçando, e os caras não fazem nada. Exato. Então, ele também tem um real motivo pra poder enfrentar. E o se CM fossem os Punk. 4? Podia até ser. Que também seria Porque foda, hein? O Roman Uma Reigns... luta dos desculpa- 3 já foi foda, mas Sim. dos 4. Sim. Desculpa quem é fã do Roman Reigns aí. Desculpa. Mas o Roman Reigns só está nessa luta porque ele é o Paul Heyman Guy. Exatamente. Porque se ele não tivesse com o Paul Heyman, dificilmente ele ia entrar. E é o seguinte, não ficaria tão interessante se não tivesse o Roman Reigns. Pelo nome, não pela luta. Porque assim, o Seth Rollins e o CM Punk, eles conseguem desenrolar um bagulho suave, sozinhos os dois. Nossa, ficou nítido, né? No Raw da Exato. Netflix, quando eles lutaram lá. Exatamente. Só que é aquela, você tem o Roman, seu nome. O Roman é nome. Agora o Roman provavelmente vai ficar fora até o SummerSlam, até o vai outro. assumir. Ele Você vai dar vai uma. voltar o Roman Reigns normal. Exatamente, ele vai sumir. Eu quero ver esse pós, né?
Que pra mim, o pós Seth Rollins e Paul Heyman é se aliando ao The Rock, tá? Pra mim é se aliando ao The Rock, se aliando a John Cena, é a Stable, Parecido. sabe? Eu sei que você vai ficar muito puto, Owen, mas ele vai se aliar ao The Rock. E o The Rock é isso, cara. Infelizmente é isso. Meu Deus. Mas, cara, é assim, o combate 5 estrelas, né? Eu já daria 5 estrelas só porque tem o Seth Rollins. Lixo. Você quer seu nome? Gabriel Gibson Gold. Qual é o seu nome? Não, seu não. Não, você pode. Você não pode. Você pode. Eu reconheço Você você. que é foda. Você eu reconheço. O Roman Reigns não. I'm going. Não, eu reconheço o Roman Reigns como o pato do Seth Rollins. Certo? Aí Uma já, coisa que tá certo. aí já está claro de que o Seth Rollins sempre foi maior que o Roman Reigns. Desculpa pra quem é fã do Roman, tá? A gente sabe que o Roman Reigns ele tem um... Mas ele é muito freguês do Seth Rollins. A gente sabe que o Roman Reigns ele tem um grande caso de puxismo. Ele é, Exato. ele é, como é que fala? Ele é a pedra no sapato do Roman Reigns, né, mano? Ele é. Puta, que o Seth é foda. Isso só prova o quanto o nosso amigo Eric é um lixo. Cheat. Que devia ter vindo gravar com nós e não veio, porque é fã do Roman, então vai ficar afastado que nem o Roman Reigns. Exatamente. Vai ficar afastado que nem o Roman Reigns. Pronto. É por isso que eu tô aqui fazendo as piadas, porque eu sou fã do Undertaker. Lixo. Nunca. Exatamente. E, mano, é isso. Pra mim, um combate 5 estrelas, rapidinho, Sidão, pra você completar a sua. Pra mim, é um combate 5 estrelas. Seth Rollins provou mais uma vez de que ele estava certo. Essa field toda se rodou através do Paul Heyman, tá? O Paul Heyman foi a chave desse combate. Ele foi a chave dessa field toda. Se ele for virar Paul Heyman Guy, vai ser uma bosta, porque o Seth Rollins não precisa. O Seth Rollins desenrola bem no microfone, o Seth Rollins desenrola bem fazendo field, construindo field. Ele não precisa do Paul Heyman. E é o seguinte, chupa cambada de Roman Reigns e CM Punk. Obrigado. E só, eu acho, na minha visão aqui, esse ano que tá vindo, depois de ter encerrado essa treta toda da rapaziada aí, com a vitória do Seth, que ele não vire o Rei Mangai, Por favor. que ele vai ficar mais bosta do que ele já é. Lixo. Nunca! Aí, cara, eu acho que o ano que vem na WrestleMania é muito fácil que o título vai ir pra alguém, vai pro Seth Rollins ou pro The Rock. Porque o John Cena vai jogar o título fora, ele vai aposentar, ele vai levar com ele e fazer um novo cinturão. Será que ele vai entregar o cinturão? Ele não vai, ele vai levar o cinturão embora. Análise para o WrestleMania Noite 2, isso aí. Vamos deixar isso É, para não, Noite bom. 2. Mas é só pra completar do Seth Rollins. Sim. Eu acho que o CM Punk e o Seth Rollins talvez vão ser o main event do ano que vem. Exato. Rápido, Fala aí, esqueci de fala falar aí. uma coisa, rapidinho. Pra vocês fãs do CM Punk que acharam que ele iria ganhar por causa que era o primeiro main event dele, relaxa, rapaziada. Ano que vem o CM Punk ganha o Royal Rumble, relaxa. Também acho. Relaxa, Eu que ano queria que vem falar ele isso ganha o Royal Rumble, vai pra WrestleMania. Vai Eu ganhar. espero que não seja contra o Seth Rollins, que eu não quero ver ele perdendo, ele ganhando o Seth Rollins do título na E eu WrestleMania. acho que ele vai. Não vai. Tá? E se for também, lixo. E Mas é engraçado que eu tava muito crente que o Punk ia ganhar, até eu ver a promo dele na Na WrestleMania. entrada, né? Você Na hora falou que que eu, você tipo mudou. assim, entrou o saco de lixo ali, Nunca. não, mas ele tava vestido de saco de lixo. É. Entrou o Seth Rollins, entrou o Roman Reigns, levantou o dedo 3 milhões, aí promo do Punk, pô, perdeu. Ah, Já é. era, estão dando um destaque, promo do Punk perdeu. Deu ruim. E deu ruim. Deu ruim, Combate E o Curb Stomp do Punk em cima do Roman Reigns pinando o Rollins foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi um spot muito bom mesmo. Bom, é isso aí, galera. Então aqui ficou a nossa análise aí, né, da primeira noite da WrestleMania, né? Eu quero fazer algumas considerações finais, né, sobre o seguinte. A primeira noite, pra mim, ela começa muito morna pra fria. Depois ela melhora na quarta luta. Dali em diante, pra mim, o evento realmente ele dá uma subida de temperatura, ele melhora. Não sei se isso foi intencional por parte da WWE de começar de uma maneira mais morna pra ir subindo a temperatura até o final. Não sei. Mas pra mim, só da quarta luta em diante. Os combates dessa luta em diante foram bons. Eu gostei, entendeu? Principalmente do main event, né? Pra mim é a melhor luta das duas noites. E é isso, galera. Minhas considerações finais é justamente isso. Eu quero ver o que vai acontecer agora de todas as lutas, como vai ser o desenrolar. Se a WWE vai conseguir continuar com uma história boa, consistente e com ligação, porque é uma das coisas que eu tô sentindo muita falta ultimamente.
E é isso, minhas considerações finais são essas. E logo mais a gente tá aí pra gravar a parte 2. Fala aí. Eu gostei muito da noite 1, gostei mais do que da 2. Eu acho que talvez eles tenham realmente feito de propósito para poder inflamar mais a luta do main event. Sim. Assim, eu acho que num geral foi uma noite ok, uma noite boa. Sim. Os combates que foram bons de Porque fato. o main event acertou, né? O main event teve acerto, acertou né? muito, a luta do Fatu acertou muito. Sim. A luta da Charlotte, a gente tem as nossas ressalvas com outras coisas, mas a luta Que são foi muito até boa. coisas de cunho pessoal, que não envolve Exatamente, nem a mas parte profissional. A luta foi muito boa, assim, eu acho que pra noite 1, se fosse dar uma nota aí, no geral, eu daria 4 estrelas. As estrelas? Porque o começo, pra mim, 5 estrelas não existe por causa do começo. Pra mim também, eu acho que eu vou na mesma nota, porque as Entendeu? 4 primeiras lutas mataram essa uma estrela. Eu daria 4,5 se a luta do Jey Uso não envolvesse título. Você só exatamente. Mas Se fosse como só não, feio né? de pessoal, né? só só, mas como é o World Heavyweight, eu acho Abrindo o show ainda, abrindo né? o show. Muita então, coisa estranha que a pra gente não mim, conseguiu entender. não tem como. Melhor luta, Seth Rollins no final. Sim. A pior luta da WrestleMania é a do Jey Uso. E ele é muito limitado, tem que trabalhar muito com ele ainda. Tem mesmo. Trabalhar a parte de marcação, montagem de luta, né? Até pro- mesmo aderir uns golpes novos, né, meu? Tá precisando. Sim, Exato. precisa. E ele precisa se desvincular do irmão um pouco também, eu acho. É isso aí, rapaziada. Eu queria agradecer ao Owen pela oportunidade de estar aqui e gravar esse vídeo, né? Porque eu tô querendo voltar com o meu canal. Logo menos quando eu voltar, eu vou passar pro Owen para ele poder divulgar para vocês, né? Esse aqui foi um vídeo que eu amei, tá? De verdade, que faz muitos anos que eu não faço isso. Então eu tô muito contente de estar aqui. E é isso, rapaziada. Pra mim é uma noite 1. Começa fraca, termina boa, mas da quarta luta pra frente, como o Owen falou, começa com o Diego Fatu alimentando a WrestleMania, né? A gente teve um hype por ser em Las Vegas. Acordou a gente, né? Acordou Exato. a gente, né? De fato, A gente acordou teve de Fatu. mesmo. Não. Acordou a gente sim, por ser em Las Vegas, por ser uma WrestleMania assim, que sempre vai ser histórica, todas as WrestleManias são históricas, mas é isso. A luta 5 estrelas do Seth Rollins, a Triple Threat Match e a noite toda 4 estrelas. É isso, rapaziada. Tamo junto. Bom, galera, então aqui foi a minha análise junto aí dos meus grandes amigos aqui, né? O Vini, o Gabriel Sidão. Fizemos esse vídeo aqui com muito carinho pra vocês, analisando a primeira noite. Vai sair outro vídeo também da análise da segunda, tá? Esse aqui foi mais um vídeo do canal Filhos do Telecat. Sou o King Owen. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.